boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a essa noite de encontro. É uma alegria poder estar com vocês de novo. É o nosso 8º encontro da Escola Bíblica Virtual Frei Juvenal. Nessa noite, a gente vai refletir um pouco sobre os evangelhos. E temos a alegria de ter Padre Pedro Igor na moderação, na mediação do nosso estudo de hoje. Padre Pedro, que está nesse contexto de Covid-19, está convivendo com o vírus, mas está bem, está partilhando um pouco esse dia, essa noite com a gente. É uma alegria, Padre Pedro, poder encontrar, mesmo que à distância, né? Acho que eu lhe vi em 2019, 2018, por aí. Mas é uma alegria poder rever e encontrar todo mundo. A gente tem 18 pessoas na sala. A turma é um pouquinho maior, mas tem um pessoal que só acompanha depois pelo YouTube, porque a gente disponibiliza a aula. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar com vocês. Eu queria passar para a Lili antes de passar para você, Padre Pedro. Lili, tá aí ou a internet caiu? Boa noite, paz e bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estarmos juntos novamente. Vamos iniciar nos colocando diante de Deus, saudando a Trindade Santa, que já se faz presente aqui em nosso meio, em cada lugar onde quer que a gente esteja nesse momento, em nossas casas, com nossas famílias. Então, saudemos a Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos neste momento que o Espírito Santo seja enviado sobre nós e que nos conduza nesta noite para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração, para colocá-la em prática no nosso dia a dia, por meio da partilha, do serviço, àqueles que mais necessitam, especialmente neste tempo. Hoje, quero trazer alguns versículos do Evangelho que Jesus nos lembra, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 e 13. Neste tempo em que estamos vivendo, vamos pensar que nós temos a esperança de contar com Jesus, que diz para nós: eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Então, neste momento, nós podemos fazer um instante de silêncio e colocar diante de Deus a nossa prece. Nesta prece, queremos colocar todos os enfermos, especialmente as pessoas que estão passando por essa situação de Covid, essa situação de tristeza em hospitais, pessoas que estão sofrendo por nossos familiares, pelas pessoas que já partiram. Então, nesse Pai Nosso, vamos colocar diante de Deus todas as necessidades da humanidade e pedir a Ele que possamos abrir o nosso coração para partilhar e colocar-se a serviço. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste mês também queria dedicado a Nossa Senhora, que ela possa nos guardar, nos proteger e caminhar conosco, alimentando a nossa esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Lili. Mais uma vez, acolher a todos, a quem está chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Padre Pedro, é uma alegria estar com o senhor, poder partilhar e nos alimentar nossa esperança com a palavra de Deus nessa noite. Seja bem-vindo. O senhor tem de 20 minutos a meia hora para esse primeiro momento. Depois a gente abre uma fila do povo e devolve a palavra para o senhor. Tá bom. Obrigado, Franciele. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite para partilhar, para rezarmos juntos a partir da palavra de Deus. Eu penso que é esse o nosso grande objetivo quando nos colocamos como irmãos diante da mesma palavra. A gente pode se colocar diante da palavra de diversas formas, como pessoas curiosas que querem entender o que um conjunto de palavras nos diz, mas também podemos nos colocar diante da palavra como mendigos, como pessoas que carecem, que têm fome, que têm sede, e entendem a palavra não apenas como um conjunto de letras, um conjunto de informações, mas como um pão da vida descido do céu. E a gente se coloca diante desta palavra exatamente com esta necessidade, a necessidade que nos motiva, que nos impulsiona, eu diria até mesmo com esta necessidade que tem nos segurado e nos sustentado nesse tempo de tanta crise, de tanta dor, de tanta agonia. Queria fazer uma saudação especial ao diácono Luciano, que está aqui também, estou vendo a foto dele ali, e claro, uma saudação a tantos irmãos e irmãs que há algum tempo a gente já não se vê por causa desta pandemia, também agora a gente morando fora de Garanhuns, talvez isso atrapalhe um pouco a nossa convivência, mas não a nossa amizade. Vamos lá. É importante nós nos atermos àquilo que é o tema de hoje. A equipe pediu que nós conversássemos sobre os evangelhos sinóticos. Então, antes de mergulharmos naquilo que é a questão sinótica do evangelho, é preciso que a gente entenda o que significa este nome sinótico, e depois disso a gente vai tentar, mesmo que rapidamente, porque ver isso em 20, 30 minutos é quase que impossível, mas a gente vai tendo esses lampejos, ao menos essa ideia, porque na prática, em si, os evangelhos nós já conhecemos. Mas vamos lá, antes de mais nada é preciso que a gente entenda o seguinte: a Sagrada Escritura, no Novo Testamento, tem 4 evangelhos, não é? Evangelho em si, para nós, como estamos conversando aqui, acaba sendo uma figura, ou mesmo um grupo linguístico, um grupo textual, que, parecidos entre si, dão a nós o nome de evangelhos. E destes 4, a gente diz que 3 são chamados evangelhos sinóticos, e um 4 que tem uma nomenclatura própria, como eu vou lhes dizer. Mas 3 destes recebem o título de sinóticos. E aí eu vou dizer aqui para vocês o que significa a semântica da palavra, isto é, o que significa o termo sinótico, e a partir disso a gente pode desenvolver uma reflexão. Vamos lá. Quando eu digo sinótico, qual é uma outra palavra que a gente lembra a partir desta? Sinótico. Quem pode dizer aí? Com coragem, vamos lá. Sinótico. Das pessoas que estão aqui com a câmera ligada,
vocês têm um negócio nos olhos de vocês. O que é que vocês têm nos olhos de vocês? Em cima dos olhos aí. Vocês não podem tirar, senão não enxergam bem. O que é que vocês têm? Digam, podem dizer. Os óculos. Óculos. E vocês, quando vão fazer óculos, vocês vão aonde? Em que lugar? Na padaria? É na padaria? Não, Onde na é? ótica. Jeane. Na ótica. Na ótica. Ótica. Olha aí, ótica. Sinótica. Sinótico. Tem alguma coisa em comum? Tem algo em comum. E o que é essa expressão? Ótico, ótica. Ótico vem de quê? De olhos. A palavra sim, de sinóticos, vem de igual. Não é? Veja ali aquilo que é similar, aquilo que é sinônimo. Ou seja, esse prefixo aqui, sim, significa parecido, igual. Ótico, olhar. Então, a palavra sinótico significa um olhar parecido, ou um olhar igual. Quando falamos em evangelhos sinóticos, nós estamos dizendo que são evangelhos que foram escritos de modo parecido, ou com um olhar parecido, com uma perspectiva igual ou parecida. Eu vou dar um exemplo, e aí, a partir desse exemplo, talvez fique mais fácil a gente entender. Vamos imaginar que hoje à noite, lá no Sítio Cruz, vai ter um casamento. E não tem coisa melhor do que um casamento no sítio, porque a comida é muito farta, e tem aquela farofa gostosa, que o povo chama farofa de pobre, que é chamada farofa com tempero de água, que eu adoro. Então, aquela farofa, imagina que todo casamento no sítio tem aquilo e esse não foi diferente. Pois bem, imaginem que o vinho, a bebida da festa de casamento começou a faltar. 3 famílias que estavam no casamento vão para as suas casas e cada uma vai contar a história que viu a partir de sua perspectiva aos seus familiares. No outro dia, nestas casas, a história vai ser contada dessa mesma forma, com os mesmos detalhes nas 3 casas? Eu acho que impossível. Não. Né? Por quê? Porque cada um observa um detalhe que lhe é mais peculiar. Um vai observar um detalhe do rosto da dona da festa, o outro vai ficar de olho na água que alguém foi lá para servir, para acalmar a noiva que quis desmaiar. Enfim, cada um vai prestar atenção em um aspecto. A questão sinótica é basicamente a mesma coisa. O fato em si que o Evangelho narra e conta é o fato da vida, da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Fato este que fora experimentado, fora visto, fora tocado por alguns discípulos e testemunhas, que a gente chama testemunhas oculares, que ouviram, de fato viram o que aconteceu com Jesus, ou foram discípulos muito próximos ao fato de Jesus, e cada um, ao seu tempo, contou esta história e foi narrando estas histórias de tal forma que estas histórias ficaram fixadas nos evangelhos que hoje nós conhecemos. Então, em primeiro lugar, nós temos o Evangelho segundo São Marcos, que é o mais antigo, tá certo? Isso é importante que vocês saibam. O Evangelho de Marcos é o mais antigo. Ele foi escrito mais ou menos nos anos 60, 65. 65, obviamente, depois de Cristo, né, do século I. Depois, nós temos Mateus, mais ou menos no ano 70. Depois, o Evangelho de Lucas, mais ou menos no ano também 70.
Então, estes três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles foram escritos partindo deste mesmo pressuposto, de uma história que ou eles viram, ou alguém muito próximo a Jesus viu, contou a eles, e eles foram narrando essa história oralmente. Às vezes nós conhecemos também histórias que a nossa família nos conta que não está nos livros, mas que a gente escuta, as histórias dos antigos que foram sendo narradas de forma oral e que nós trazemos como verdade para nós, inclusive hoje. Se a gente tivesse tempo e fôssemos abrir aqui, eu tenho certeza, Franciele, que todo mundo tem uma história que os seus pais, os seus avós contam da sua família, que são histórias orais, não é? Que não estão no texto. Estas histórias orais da época de Jesus acabaram sendo narradas a exaustão, de certa forma que, neste tempo, Marcos, em mais ou menos 65, Mateus e Lucas, mais ou menos nos anos 70, depois o quarto evangelho de João, nos anos 100, foram amarrando toda a narração, a história que foi contada. Uma primeira pergunta pode ser feita aqui. Por que é que João não entra como evangelho sinótico? Exatamente porque a estrutura do evangelho de João é uma estrutura completamente diferente. É um evangelho muito mais bem elaborado, mais bem amarradinho, mais bem feito, para dizer que foi uma obra teológica mais bem elaborada, o evangelho de João. João, que a gente chama como discípulo amado, aquele que estava aos pés de Jesus na cruz, ele desenvolveu mais detalhadamente o texto que a gente conhece como o quarto evangelho. Aqueles três outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles apresentam para nós coisas em comum. E aí tem uma teoria chamada a teoria das fontes, ou das duas fontes. Eu poderia até ter feito um slide melhor, mas não deu tempo para que vocês entendessem. Eu vou tentar dizer aqui, se alguém tem dúvidas, depois pode fazer a pergunta. Como é que funciona essa história das fontes? Veja, em primeiro lugar, a gente diz que o Evangelho de Marcos é o mais antigo, certo? 65. E aquilo que Mateus e Lucas têm no seu Evangelho, que lá no Evangelho de Marcos já está escrito, a gente diz que Mateus e Lucas copiou do Evangelho de Marcos, porque Marcos aparece aqui também como uma fonte de informação, tanto para Mateus quanto para Lucas. Mas há também elementos que não estão no Evangelho de Marcos, mas que estão no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Onde é que eles encontraram essa informação? Numa fonte que a gente chama fonte Q, Quelle no alemão significa fonte, uma fonte que não tem nome, e a gente acha que Lucas e Mateus, já que não conseguiram pegar aquela informação em Marcos, buscaram esta informação numa segunda fonte. Mas atenção, tem informações que somente Mateus tem. Nem Lucas, nem Marcos, nem João tem. Aí a gente diz que Mateus absolveu ou pegou essa informação numa fonte dele. Só ele conhecia essa fonte. Da mesma forma que Lucas também. Tem coisas no Evangelho de Lucas que somente Lucas diz para nós. Nem Mateus, nem Marcos nos dizem. Portanto, Lucas também tinha a sua fonte. Então, nós podíamos fazer um gráfico aqui para dizer que, em primeiro lugar, a fonte primeira do Evangelho é Marcos, de quem Mateus e Lucas bebeu desta fonte. Há uma segunda fonte chamada aqui fonte Q, a gente pode chamar assim, segunda fonte, que Mateus e Lucas também beberam desta fonte. Mas há informações outras que tanto Lucas quanto Mateus escrevem no seu evangelho de modo particularizado, que não está nem na fonte Q, nem na fonte chamada Marcos. Portanto, são fontes secundárias que cada um teve acesso de uma forma que a gente não sabe explicar. Mas isso tudo para dizer o quê? Isso tudo para dizer a cada um de nós
que o evangelho ele foi sendo costurado como uma grande coxa de retalhos. Foram informações que foram sendo juntadas, agregadas, costuradas, para que a gente pudesse ter conhecimento e chegasse hoje até nós. Não foi que Marcos sentou lá com a caneta dele, bonita, de pena, e começou a escrever um livro, e hoje a gente tem acesso a esse livro. Não, foram histórias que foram sendo narradas, que foram sendo passadas de pais para filho, e assim sucessivamente, de tal forma que depois a comunidade se reúne e ali compõem, escrevem o texto que nós temos hoje acesso. Antes de terminar essa primeira parte, eu gostaria ainda de mais duas coisas. A primeira coisa é dizer 3 questões importantes para nós lermos o Evangelho. Antes de lermos o Evangelho, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Olha lá, primeira coisa. O Evangelho é uma pessoa. Isso é importante. Infelizmente, as pessoas das outras igrejas cristãs acabam se relacionando com o Evangelho apenas como se fosse um texto, como se fosse um livro. E, às vezes, nós também corremos o risco de tratar o Evangelho como se fosse um texto ou um livro. E isso pode virar uma bibliolatria, ou seja, uma idolatria da Bíblia. E o que é que está por trás aqui? O que está por trás é a certeza que devemos ter que o Evangelho não pode ser apenas letra, palavra solta, mas o Evangelho é uma pessoa. E quem é esta pessoa? Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a palavra de Deus, o Verbo de Deus que se faz carne e habita no meio de nós, o Verbo que se deixa tocar, o Verbo que entra nas fileiras da humanidade, o Verbo que se faz homem, o Verbo que assume de tal maneira a nossa humanidade, experimenta de tal forma a nossa dor, que chega inclusive a ser crucificado e a morrer, como nós também somos crucificados e como tantos irmãos e irmãs acabam morrendo, como nesta pandemia, como nos flanelinhas ali de Garanhuns, que todo dia aparecem brigando entre si, gerando morte. Hoje, mais um. Os blogs da cidade acabam de nos mostrar situações como esta. Então, são nestas situações que nós vemos o Cristo, Verbo de Deus, se encarnar. Primeira coisa, portanto, o Evangelho é uma pessoa. Segunda coisa que a gente não pode esquecer. Estes evangelhos, eles foram escritos num ambiente pós-pascal. O que isso significa? Quando os textos eles foram compilados, atenção, quando os textos eles foram compilados, o evento Cristo, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, já tinham acontecido. Não era que, por exemplo, Jesus curava um cego, aí o autor ia lá e escrevia ao mesmo tempo aquela cena como se fosse uma ata. Não. Tudo o que se tem escrito foi escrito após o evento da morte e ressurreição. É tanto que eu já disse, por exemplo, que Marcos escreveu o seu evangelho por volta de 65. Cristo, pela idade cronológica que nós temos segundo a tradição, morreu ali por volta do ano 33, 34. Há pensadores que botam a idade lá para o ano 36. Ou seja, bem depois do evento é que nós temos a compilação. Isso para dizer o quê? Para dizer que em todo o Evangelho, desde o início até o fim, há uma perspectiva da ressurreição. Os evangelhos da infância, que estão presentes, por exemplo, em Lucas e Mateus, foram compostos, mas já tendo como pressuposição a ressurreição do Senhor. Para dizer o quê? Que toda a leitura, não só do Evangelho, mas de toda a Sagrada Escritura, deve ter como chave de interpretação Cristo morto e ressuscitado. Não sei se o que eu estou falando vocês estão conseguindo entender, mas é o seguinte, se a gente quer ler a Bíblia, seja do Gênesis ao Apocalipse,
para a gente poder entender, eu tenho que usar os óculos da morte e ressurreição do Senhor. Porque senão eu vou ler o Antigo Testamento fora de Jesus e não vou entender. Porque o Antigo Testamento me fala de quem? Me aponta para Jesus. O Antigo Testamento me aponta para Jesus mesmo, que Jesus não existia lá no Antigo Testamento, é verdade, mas o Antigo Testamento me aponta para Jesus. O que é que a gente lê no capítulo 24 de Lucas, na famosa história dos discípulos de Emaús? A gente lê que Jesus abre os olhos dos discípulos e diz a eles: olha, como vocês são lentos para compreender. Será que o coração de vocês não ardia quando eu falava as Escrituras para vocês e desde a lei e os profetas eu ia dizendo que era preciso que o Cristo passasse por isso? Então veja, toda a compreensão do Antigo ao Novo Testamento se dá através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, depois de eu dizer que o Evangelho é um texto vivo, aliás, é uma pessoa, depois de eu dizer que foi escrito num contexto pós-pascal, eu digo que é um texto vivo para nós, hoje. Não é um texto que está dirigido apenas às pessoas da época de Jesus, mas é um texto que está dirigido a nós hoje, no hoje de nossa história. Assim como vai estar disponível e vai ser completamente atual para as pessoas que virão depois de nós, por causa do Espírito Santo de Deus, que é quem faz este diálogo entre o leitor e a palavra de Deus. De tal forma que ele, o Evangelho, ou os Evangelhos, nos ajudam a nós a vivermos como irmãos, a vivermos, inclusive, a partir de uma ética que a palavra de Deus nos apresenta. Portanto, estes Evangelhos não são palavras bonitas apenas para a gente bater palma no domingo na hora da missa, mas são, na verdade, fonte de inspiração para o nosso modo concreto de vida. Nós que estamos aqui, este grupo pequeno, mas significativo de irmãos e irmãs que aqui estamos, nós não precisamos de outras cartas, de outros ensinamentos para pautar o nosso modo de vida. Aliás, tudo o que é pensado, tudo o que é produzido deve ter como ponto de partida exatamente estes evangelhos, para dizer que o que é fundamental no nosso modo de viver já nos foi dito por nosso Senhor. E aí eu tinha separado um texto bíblico, que não sei se a gente faz agora, Franciele, ou no final, antes de encerrar. Você que me diz. Pode ficar à vontade, Padre Pedro. Okay. O pessoal é normalmente tímido, a fila do povo leva uns 5 minutos só. Então você pode ficar à vontade. Tá ótimo. Então, quem está com a sua Bíblia, pode abrir em Mateus. É um texto bem conhecido nosso. Vou até colocar aqui no chat. Mateus 5, tá? Você pode colocar de 1 até 12. Mateus 5, de 1 até 12. Esse evangelho, chamado Sermão das Montanhas, ou da Montanha, melhor dizendo, é um típico exemplo de um evangelho sinótico, exatamente porque ele está nos outros também. A gente consegue ter uma leitura desse mesmo texto, deste mesmo fato, nos outros textos sinóticos, com exceção de João. E aí, por isso que ele é um texto sinótico, eu o escolhi não somente por isso, mas também por causa do subtítulo da nossa reflexão, Partilha, Serviço, Amor. Então, o que é que diz lá o texto de Mateus? Eu vou lendo e vocês vão acompanhando, tá certo? Bem-aventurados, aliás, a partir do versículo 3, a gente pode fazer a partir do versículo 3. Jesus, depois que vê as multidões, ele sobe a montanha, senta-se, então, abrindo a boca, começa a ensiná-los, dizendo, a partir do versículo 3, bem-aventurados os pobres no espírito,
pois deles é o reino dos céus. Alguém pode fazer o versículo 4? Felizes os aflitos, porque serão consolados. Alguém o versículo 5? Felizes os mansos, porque possuirão a terra. 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O 7. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus. Felizes os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Eita, desculpa. Tem problema não. Versículo 9. Agora eu vou repetir. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus. Certo. Outra pessoa? Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí eu escolhi esse texto exatamente por causa da densidade que ele nos apresenta. Densidade em que sentido? Ele aparece para nós como um conjunto ético do ensinamento de Jesus. Conjunto ético em que sentido? No sentido de dizer que é todo o evangelho traduzido em alguns versículos. Tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez e nos ensinou, na verdade, está aqui, contido neste grande sermão, no Sermão da Montanha. E é interessante que ele se coloca como Moisés, lá no Antigo Testamento. Ele sobe a montanha como Moisés. Lembrem-se que no Antigo Testamento, Moisés, no alto da montanha, recebe de Deus as tábuas da lei, não é assim? E nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele sobe na montanha também, ele se senta para dizer que ele tem autoridade para ensinar como mestre, e ele aqui não pede as novas leis a Deus, mas porque ele mesmo é Deus, ele dá agora ao povo a sua nova lei. E essa nova lei não é mais escrita em pedras, em tábuas. Essa nova lei é escrita no coração, por causa do Espírito Santo. E aqui, esta nova lei é esta que nós acabamos de coletivamente proclamar aqui. Bem-aventurados, felizes, santos, aqueles que cumprirem esta palavra. Que palavra? Em primeiro lugar, o Evangelho vai dizer: bem-aventurados os pobres no espírito, diz a tradução de Mateus, pois deles é, já agora, no singular, o reino dos céus. É interessante que Mateus está escrevendo seu evangelho para pessoas que estão vindo do judaísmo. Então, Mateus tem todo o cuidado para não dizer o nome de Deus. Por isso que sempre no evangelho de Mateus, ele vai usar a expressão reino dos céus, e não reino de Deus. Ele vai sempre usar a expressão reino dos céus. Por isso, eu chamo a atenção para os versículos 3 e 10, porque nos versículos 3 e 10 há como que uma fechadura que abre e fecha todo o texto aí, por causa do verbo que está no presente. Diz assim: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é agora o reino dos céus. Para dizer quem é pobre em espírito, ou seja, quem é completamente pobre e busca um caminho de pobreza, um caminho de humildade, um caminho de abnegação, já tem agora o reino dos céus. Lá no versículo 10, nós ouvimos: bem-aventurados ou felizes os perseguidos.
aqueles que são perseguidos por serem justos, porque deles também é agora o reino dos céus. Os demais, os verbos são no futuro, como promessas de Deus. Então aí, aqueles que choram serão em Deus consolados. Aqueles que são mansos herdarão no futuro a terra. Aqueles que têm fome e sede serão saciados. Os misericordiosos, etc. Então, de maneira bem profunda e básica, e com isso eu encerro, nós precisamos olhar para o Evangelho sempre a partir de uma perspectiva e de uma lógica de amor. Franciele, quem não tem amor, quem não ama, não consegue se aproximar do Evangelho. Quem não consegue sentir o amor não como um sentimento barato, que hoje está na boca de todo mundo, mas como uma experiência de vida, não consegue se aproximar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus em nós provoca duas coisas. E as duas coisas estão aí que vocês já disseram mesmo. Provoca a partilha e provoca o serviço. Quem não ama não sabe partilhar e não sabe servir. A experiência do amor é uma experiência que gera em nós partilha. E partilha de quê? Partilha de palavra. Aí a dimensão missionária da partilha. A gente partilha a palavra de Deus, a gente ousa burlar o vírus para estarmos aqui reunidos partilhando a palavra. É partilha de palavra que é fruto do amor, mas é também partilha do pão. Quantas iniciativas não foram e não estão acontecendo para que aqueles que estão sendo mais atingidos por esta pandemia não tenham pão em suas mesas? Portanto, é partilha caritativa também. E isso nada mais é do que um serviço. Partilha de pão, partilha de palavra, que é serviço. O cardeal José Tolentino Mendonça, que é poeta também português, ele escreveu uma oração, e com ela eu termino. Ele diz assim: peço-te, Senhor, pela compaixão, não me permitas subir pelo tempo afora, aparelhado de uma indiferença crescente. Não me deixes supor o mundo com todas as suas dores como um flagelo distante. Não consintas no meu virar de cara rotineiro. Na minha surdez aos desgostos alheios. Na dureza prática com que encaro as fragilidades que irrompem na vida dos outros. Ensina-me a compaixão, a misericórdia, o cuidado. Ensina-me a prece verdadeira que dos gestos do bom samaritano sobem a ti. Foi então que tu me respondeste, Senhor: bem-aventurados os que no coração se reconhecem pobres, pois é deles tudo o que há de vir. Bem-aventurados os que existem mansamente, pois a terra os escolherá por herdeiros. Bem-aventurados os que rompem o acordo de implacáveis certezas, pois são outros os caminhos da consolação. Bem-aventurados os que sentem, pela justiça, fome e sede verdadeiras, não ficarão por saciar. Bem-aventurados os que estendem largos os gestos de misericórdia, pois a misericórdia os iluminará. Bem-aventurados os que se afadigam pela paz, os que se cansam pela paz. Isso torna os mortais filhos de Deus. Bem-aventurados os que não baixam seu olhar puro, pois no confuso do mundo verão passar o próprio Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, vamos agora formar a fila do povo e, como Ana Crécia diz, que todos nós sejamos bem-aventurados. Obrigada, Padre Pedro. Ótima noite de partilha. Muito grata por toda a didática com que você traz alguns termos que para nós talvez não estejam muito amadurecidos,
mas você traz com uma didática muito boa, de professor mesmo, nessa noite. Foi uma noite de aprendizado. Agora, quem quiser partilhar, fazer uma pergunta, falar como se sente, a hora da troca é essa. Então, podem ligar o microfone ou colocar no chat. Eu também coloquei a lista de frequência, o link da lista de frequência. Não esqueçam de assinar, por favor. A gente precisa desses registros, certo? E aí, alguém? Falei que a turma era tímida, já que não tá, não ligou o microfone ainda. Boa noite a todos, boa noite, Franciele, Padre Pedro. Eu queria, né, nem pergunta, era mais agradecer mesmo, né, essa colocação tão serena, assim, que o Padre trouxe para a gente. Ficou muito forte no meu coração essa colocação, que o Evangelho é uma pessoa, né, eu acho que, para mim, é o que eu vou levar na noite de hoje, né, dessa relação com a palavra, como palavra viva. E hoje o Evangelho de hoje falava isso, né, de quem segue minha palavra eu vou habitar dentro dele, meu Pai também. E aí, quando eu estava lendo o Evangelho de hoje, eu pensava assim, né, como fazer essa palavra viver mesmo dentro da gente, né? Primeiro passo o Senhor trouxe hoje, né, encarando ela como vida que está viva em nós, né? Então, eu agradeço por essa colocação que deu, assim, esse link com o Evangelho do dia de hoje também. E pensei também, a gente fala muitas vezes, quando fala do Evangelho como uma pessoa, já pensa na pessoa de Jesus Cristo, né? Assim, ele é o Evangelho, é a boa nova, e realmente é um perigo, às vezes, a gente acabar tentando sempre contextualizar, entender a pessoa do Jesus histórico, e esquecer esse Jesus que está vivo e habita dentro de nós, né? Obrigada pela partilha. Obrigada, Ângela. Mais alguém? Roseli coloca que Deus suscita em nosso povo uma grande fome e sede da palavra de Deus. E a gente vem, a própria criação da escola bíblica foi um pouco dessa sede que a gente sentiu no nosso povo. E a escola bíblica virtual, a presencial nasce no momento de muita necessidade de se alimentar, de alimentar a esperança lá no Sítio Cruz. E a escola bíblica virtual, ela muda de lugar, né, do presencial para esse meio, nesse período de pandemia, para a gente também se alimentar dessa palavra que é viva e que é uma colcha de retalhos, né, que são muitas histórias, que tem a história do povo, que é também a nossa. Então, muito obrigada por essa noite. Mais alguém quer partilhar? Vamos que desculpe, Jane, pois não. Pois é. O Evangelho a partir de uma ética. Né? Eu fiquei assim, como seria, né? essa introspecção. Né? O Evangelho nos ajuda a vivermos a partir de uma ética. Aí eu estou procurando, né, a profundidade disso. Ótimo, Jane. Acho que você falou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu disse, Jane, que dá uma interferência. Jane, eu vou desligar o seu microfone só para ele responder. Isso. Pronto, ok. Então, antes do que Jane falou, que eu acho muito importante, eu vou trazer aqui, junto com Roseli, Deus suscita em nosso povo uma grande fome e sede da palavra. É interessante, Roseli, que providencialmente, ao lado da pandemia, a própria igreja no Brasil já começava a redescobrir um caminho afeito à palavra, né? A centralidade também da palavra. É importante que nós lembremos que nosso próprio espaço litúrgico ele é formado por duas mesas. Só que a gente dá muita centralidade à mesa da Eucaristia e esquece que esta mesa da Eucaristia ela é precedida pela mesa da palavra. E aí isso está sendo relembrado agora
por causa da pandemia. De uma forma forçosa, nós estamos sendo relembrados desta verdade quando somos convidados a nos reencontrar em torno da palavra de Deus, a redescobrir o papel da palavra de Deus. E aí nós vamos também aprendendo ou reaprendendo a importância da oração contemplativa. É muito significativo para nós, como cristãos, leigos ou sacerdotes ou diácono, enfim, todos nós, é muito importante que nós redescubramos o papel da oração contemplativa. E eu me descubro como sujeito, como uma pessoa diante de outra pessoa. Eu me descubro como um amante diante do meu amado, que se dá todo a mim. Então, há uma forma, há métodos de contemplação. A gente não contempla, a gente não pode estar diante do nosso amado olhando a nós mesmos, porque é um perigo que se dá na contemplação a gente querer se contemplar. Mas na contemplação a gente contempla aquele por quem eu vivo. Portanto, a oração de contemplação é exatamente a oração do silêncio, na qual eu me coloco como igreja. Portanto, é importante ter isso em mente. Eu contemplo o meu amado, mas sendo igreja. Porque se eu me coloco sem ser igreja, eu vou colocando tão somente anseios particularizados diante do meu amado. E eu preciso, como igreja, colocar as necessidades de minha comunidade. Colocar as necessidades do povo que caminha comigo, do povo que está comigo, do povo que é comigo, diante do meu amado. E por isso esse redescobrir da palavra de Deus é fundamental. Eu acho que se uma coisa não vai passar depois dessa pandemia, graças a Deus, é a volta aos círculos bíblicos, é a volta às escolas bíblicas, é a volta a este gastar tempo diante da palavra de Deus. Isso é fundamental. Cada um na sua simplicidade, colocando, retirando, trocando ideias. Isso é fundamental porque assim a gente vai mastigando a palavra de Deus e ela vai se tornando viva, vai se tornando uma ética. E o que significa dizer que ela vai se tornando uma ética, Jane? Ela vai se transformando num modo de viver. Nós que somos cristãos não precisamos encontrar cartilhas que nos ensinem a viver lá fora, ou cartilhas lá fora que nos ensinem a viver. Porque se nós, eu estou dizendo a palavra cartilha para que todo mundo compreenda, se a gente quer saber qual é a cartilha que nos diz como nós devemos nos comportar ou nos relacionar mutuamente, ou como eu devo respeitar o outro, ou como eu devo agir diante das inúmeras dificuldades da minha vida, esta cartilha está resumida neste texto que nós lemos, de Mateus 5. Por isso, o Evangelho ali se transforma também numa inquietação ética de como eu devo viver neste mundo. Neste mundo que às vezes dá vontade da gente se aperrear, e dá vontade da gente desejar o mal para outra pessoa, dá vontade da gente olhar situações de pessoas furando a fila na vacina e dá vontade da gente dizer umas palavras. Mas aí a gente lembra desta ética que hoje acabamos de ler, que nos diz: bem-aventurados os mansos de coração, porque verão a Deus. Como é que a gente vai ser manso tendo vontade de arrancar os cabelos? Por exemplo, a gente se colocar diante de situações como essa que estamos vendo aí diante dos nossos olhos no país, de pessoas que acham que a pandemia não existe, que a doença não existe, que é coisa de gente que não tem o que fazer, que é coisa de quem defende os direitos humanos. E por causa disso, a gente acaba sendo, eu diria, desconcertado na nossa vida mais íntima, espiritualmente falando, para viver uma ética da misericórdia, da paz. Só que não é uma ética do se calar, porque lá no finalzinho também do Evangelho diz: bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Então, é uma palavra que nos impulsiona, que nos inquieta, que diz, olha, é preciso ter o coração calmo, manso e misericordioso, mas é preciso que você se mexa, para que, em meu nome, você também possa proclamar esta palavra que salva e que liberta. Eu queria falar um pouquinho. Vou só Solange, vou só Sim. fechar. só um minutinho. Dani, conclui, fecha o microfone e a gente passa para Solange. É um perigo a mansidão, porque pode se confundir com conformismo. Mas aí eu acho que você já fez uma explanação que satisfez. Obrigada. Obrigada, Jeane. Solange. Eu só queria agradecer, né, e dizer da beleza desse momento. A gente que vem de um estudo aí, de uma campanha da fraternidade, com aquele texto tão importante, né, da gente criar pontes ao invés de muros, né, tem tudo a ver com essa espiritualidade, com isso que a gente ouviu aqui hoje, a importância disso hoje, quando a gente anda nesse tumulto, que a gente vive num momento muito difícil, né, em que a gente precisa aprender a controlar, precisa aprender realmente colocar o amor acima de tudo. Então, assim, eu estou muito feliz. Agora, na verdade, eu gostaria de pedir, né, ao Padre Pedro que voltasse lá para o texto e me tirasse uma dúvida. Eu achei, assim, uma das coisas que eu nunca percebi, eu achei ótimo, né, o 3 e o 10, quando ele fala assim, no presente, e os outros no futuro. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, se possível. Viu? E no mais agradecer de coração por esse momento rico, por esse momento maravilhoso que a gente está vivendo hoje. Obrigada, Solange. Padre Certo. Vamos lá, nossa amiga Solange. Solange, você é irmã de Cida? Parece tanto, parece muito, viu? Eu estava perguntando desde cedo. Bom, o Solange, vamos tentar entender de uma forma bem simples, tá? Veja, muitas das vezes nós queremos garantias. A gente quer garantia e a gente se pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Né? É a nossa forma utilitária de a gente se relacionar com, às vezes até mesmo com o sagrado. Então, antes mesmo de fazermos a pergunta, Nosso Senhor já está nos dizendo a cada um de nós, olha, tem situações que, se você for por esse caminho, a partir de agora, você já ganha o reino dos céus. E essas situações são as que estão presentes nos versículos 3 e 10. Exatamente porque o que é nosso? O que é nosso já que Deus nos garante a partir de sua encarnação, de sua vinda para cá? O reino dos céus. O próprio Evangelho diz que o reino dos céus é nosso e quem é feliz, e quem é feliz, quem busca o reino dos céus, e, na verdade, tudo mais será acrescentado, será acréscimo. Então, o que já é nosso? O reino dos céus, veja, versículo 3. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E no 10º, os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, ele nos dá o reino dos céus já agora. O reino dos céus não é algo que a gente está esperando, que está sendo desenhado, algo abstrato, não é agora. Nós vamos, a partir da graça de Deus, abraçando o reino dos céus. Por isso que a nossa vida é um abraçar o reino dos céus e não apenas deixar para querer esse reino no futuro, quando não tiver mais graça, é agora. E o que é que vem por acréscimo? Todas essas outras coisas que estão aí. Quem chora será consolado, quem é manso herdará a terra, etc, etc. Mas, de antemão, ele nos dá agora como garantia o reino dos céus. Ora, o mais importante ele já nos deu, que é o reino dos céus. Então vale a pena, o resto vem por acréscimo. O mais importante é o reino dos céus e ele nos está dando hoje, agora, nesse hoje histórico. Certo?
Obrigada, Padre Pedro. Obrigada a cada um e cada uma que esteve conosco nessa noite. A gente vai caminhando para o final. Padre Pedro, o senhor tem mais uns 5 minutinhos para fazer o seu encerramento. E aí eu aproveito para já lhe pedir para o senhor nos dar a sua bênção. A gente sempre faz isso para encerrar. E agradecer a presença de cada uma, a partilha de cada uma e cada um. Não esqueçam de assinar a ata, a gente precisa disso, né? Precisa registrar essa presença de vocês. E quem puder ir ligando as câmeras para a gente fazer uma foto enquanto o Padre Pedro vai encerrando, também é muito bom registrar esses momentos. Já que não dá para fazer foto oficial, juntar todo mundo, se abraçar, a gente abre as câmeras. Padre Pedro, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite e por essa noite linda de partilha. Eu que agradeço, Franciele. Eu lembro que eu estava ainda em Garanhuns, você foi divulgar a escola e a gente combinou, não é, de eu me fazer presente um dia. E aí veio a pandemia, foi? E a pandemia mudou todos os planos e hoje quis a providência divina que nós estivéssemos aqui, eu com o vírus, que daqui a pouco vai sair de mim, se Deus quiser. Eu descobri essa semana que estou com Covid, mas completamente assintomático, não estou sentindo absolutamente nada. A única coisa que senti esses dias foi uma dorzinha de cabeça, que já passou, mas tenho feito a medicação, tenho acompanhado direitinho o que o médico pede, mas estou sem sintomas, trabalhando normal. Então, hoje foi esse dia que Deus preparou para nós. Então, por último, São Jerônimo, que é o grande tradutor da Sagrada Escritura, São Jerônimo certa vez disse assim: se nós temos cuidado quando vamos na fila da Eucaristia, para que as migalhas da Eucaristia não caiam no caminho, nós também deveríamos ter cuidado para que na hora da palavra, da proclamação da palavra, as migalhas da palavra também não se caiam ou não caiam pelo caminho. Porque a palavra de Deus é corpo de Cristo da mesma forma. Então, que nós possamos hoje encerrar esse nosso dia, que não é encerrar para valer, mas é começo, né, sempre de um novo encontro, com esse pensamento de São Jerônimo. Que toda a palavra de Deus partilhada, nós tenhamos cuidado com ela, porque é Deus, é o próprio Deus, é uma pessoa. E como pessoa, suas migalhas não podem cair pelo caminho. Muito obrigado pelo convite. Vamos pedir a bênção de Deus para todos nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Filipe e São Tiago, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, felicidades. E agora todo mundo sorrindo para a foto, né, Francisco? Levando a bandeira da vida, eu vou pra festa bonita da vida.